Hello! Gente, continuando aqui, sejam todos bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. E eu quero continuar aqui com vocês compartilhando nossa jornada, né, a respeito desse tempo sabático que nós viemos ter aqui nos Estados Unidos. Como o Senhor nos conduziu, como nós viemos. Eu compartilhei aí no último vídeo um pouquinho, assim, né, de alguns detalhes. Mas Deus o tempo todo foi muito bom conosco, Deus o tempo todo nos sustentou e nos conduziu nessa jornada. Gente, morar nos Estados Unidos nunca foi algo que a gente sonhou. Eu, particularmente, meu esposo também. A gente nunca sonhou, a gente nunca planejou, nunca projetou, né? A nossa vontade no máximo era vir tirar férias, conhecer, mas voltar para nossa cidade. Ou nós tínhamos desejo de morar em outros países, né? Tínhamos desejo de ir servir ao Senhor em outras nações, mas os Estados Unidos não era um país que estava na nossa lista. Mas a nossa vinda realmente foi debaixo de muita obediência, porque é um desafio realmente. Então, no momento em que nós chegamos, Deus foi muito gracioso conosco, né? Nos abençoando, né? Tivemos uma família que nos acolheu, que nos ajudou na nossa chegada, né? Que nos recebeu, nos recepcionou ali em sua casa, até um período que a gente tinha para poder se organizar, procurar um lugar para alugar, um apartamento para morar. E muitos detalhes, né? De matricular criança nas escolas. Então, você chega no desafio da língua. O desafio da língua é o primeiro, né? Você não conseguir se comunicar foi o primeiro desafio, assim, que a gente encarou. Porque o meu inglês, quando eu descobri aqui, quando eu cheguei, eu descobri que o meu inglês era menos do que o básico. Era muito pouco o meu inglês. Gente, é uma realidade completamente diferente você estudar na escola e chegar aqui e se deparar com o americano para você falar. Nossa, que desafio que a gente tem vencido, né? Mas enfim, quando nós chegamos, Deus foi muito gracioso, porque essa fase da chegada é esse difícil que eu falei. E Deus levantou pessoas para nos abençoar. Gente, nós ganhamos um carro de oferta, pessoas que não nos conheciam e que Deus simplesmente ministrou, tocou no coração e pessoas se juntaram ali, compraram um carro e nos abençoaram. Outros vieram e ofertaram na nossa vida, né, valores que a gente precisava para poder se estabelecer no início. Então, assim, Deus foi muito gracioso, muito misericordioso e sempre ali mostrando a sua fidelidade, né? Qual foi o nosso, digamos assim, nosso desafio, mas assim, qual foi o que Deus mais ministrou na nossa vida, né, como filhos, quando nós chegamos para esse tempo sabático? O que é que Deus mais ministrou? Gente, sobre confiar no Senhor. Porque confiar falando, confia em Deus, eu confio em Deus. Confiar falando quando tudo tá bem, quando você tem tudo que você precisa, é uma coisa. Confiar quando você está vivendo grandes desafios é outro nível. É outro nível. Então, a primeira coisa que Deus ministrou na nossa vida foi sobre descansar nele. E como foi difícil para mim. Gente, foi muito difícil para mim. O que foi difícil na prática, né? O que foi mais difícil assim na prática? Confiar e descansar quando você é muito ativista, quando você é enérgica, quando você não gosta de ficar parada, quando você ama produção, ama produzir, ama ver resultados. Isso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo, porque ter que ficar parada, esperando e esperando não foi nada fácil. É tanto que eu entrei numa crise, meu Deus, o que vai ser de mim? Por quanto tempo eu vou ter que ficar parada?
E nesse tempo foi quando Deus começou a falar muito comigo, Deus começou a ministrar, Deus começou a mexer na minha estrutura, né? Estrutura emocional, na minha estrutura religiosa também, profundamente. Então, o que eu aprendi sobre descansar em Deus nesse período que eu tive que ficar parada? Primeira coisa, Deus trabalhou na reafirmação da minha identidade. Eu compartilhei uma live atrás, né, sobre essa questão de você ter a sua identidade firmada em Deus e você ter a clareza da sua identidade e que a sua identidade ela não está baseada no que você faz. A sua identidade está baseada em quem você é. E que na caminhada, muitas vezes a gente se perde, né? Nosso subconsciente começa a entender que nós somos aquilo que nós fazemos. Mas na verdade nós somos aquilo que Deus nos criou para sermos. E o primeiro de tudo é entender que somos filhos. Então isso foi algo que foi resgatado em mim, porque era algo que eu nem tinha consciência, não ter consciência de ser filho. Eu sempre tive consciência de ser filha. Mas a consciência do relacionamento com Deus, independente dos meus afazeres, independente do que eu tinha para oferecer para Deus, independente do que eu fazia para o Senhor em relação a usar os meus dons e talentos que Ele me deu. Era como se algo que tivesse assim... eu não sei como que eu posso explicar isso. Algo que tivesse sido mascarado, o de ter dentro de mim era como se o meu valor para Deus estava naquilo que eu fazia para Ele. Então isso foi algo que Deus desconstruiu em mim, muito forte, foi uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor a respeito disso. Não foi rápida, foi algo doloroso, porque eu tive que ficar completamente parada, eu tive que ficar completamente... sem fazer nada, né? Eu tive que ficar improdutiva, digamos assim, para que eu parasse e olhasse para dentro de mim e conseguisse enxergar o meu valor em quem eu era. Conseguisse enxergar o meu valor na minha identidade de filha e não no que eu produzia. Gente, isso foi tão tremendo, tão forte, porque às vezes parece... contando, não tem como a pessoa... entrar na profundidade disso, realmente é algo vivido assim, e foi muito doloroso, mas eu venci, porque eu deixei Deus me conduzir nesse processo, eu deixei o Senhor me direcionar nesse processo, então foi uma das coisas mais fortes que foram ministradas na minha vida nesse tempo sabático. Gente, como o tempo sabático é importante e precioso, e eu fui muito encorajada pelo Senhor para estar compartilhando, porque são coisas muito íntimas, realmente, assim, são coisas muito profundas, assim, que eu tive de experiências com o Senhor, mas eu entendi que quantas pessoas entram nesse lugar e às vezes não consegue ultrapassar e ir para o próximo nível porque não consegue compreender a situação que ela está vivendo ou não consegue aceitar e simplesmente se frustram ali e não avançam, né? Então, assim, eu até compartilhei na live falando sobre isso. Eu gosto muito de reafirmar. Se você tá vivendo um caos na sua vida, se as coisas pararam, se você não vê que as coisas estão avançando, busque o Senhor e tente entender qual área da sua vida Deus está tentando reestruturar, reconstruir, reafirmar e levar para a rota correta, para que você viva o extraordinário de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Amém? Então, essa era a primeira fase, assim, do desafio do tempo sabático que eu queria compartilhar com vocês, né? Que foi esse aprender a descansar em Deus, aprender a confiar verdadeiramente no Senhor, em todas as áreas, principalmente na área dessa reafirmação da identidade, na provisão, né? Quantos milagres a gente viveu e tem vivido aqui, e em todos eles Deus nos ensina a respeito da fidelidade dele, do seu amor para conosco
e reafirmando sempre essa identidade, que nós somos filhos amados, independente do que nós estamos fazendo. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.